Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Preocupado com os efeitos da crise econômica no Brasil, o ministro Guido Mantega da Fazenda anunciou a abertura de uma linha de crédito de 20 bilhões para investimentos em 26 estados e no Distrito Federal. O BNDES vai colocar a quantia à disposição dos estados e cobrar juros de longo prazo somente em percentual menor ou maior, dependendo da pressa do governador. Para falar do assunto, convidamos os deputados Rubem Bueno, do PPS do Paraná, e Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Rubem Bueno, como é que o senhor vê? Porque o Brasil até agora esteve fora da crise econômica, que atingiu economias muito mais sólidas do que a nossa, como os Estados Unidos e países europeus. Mas agora começamos a sentir os efeitos dessa crise. O governo está tentando diminuir os seus efeitos. Como é que o senhor vê os reflexos da crise aqui no Brasil? Olha, primeiro é preciso dizer, Tarcísio, que os fundamentos macroeconômicos, desde o Plano Real, e aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, o que se fez ao longo do tempo, se preparou o Brasil para crescer, não é? E, aliás, é interessante destacar que o PT era radicalmente contra o então programa econômico em que trazia os fundamentos macroeconômicos olhando para o futuro, preparando, organizando a economia nacional para o Brasil crescer. E o Brasil cresceu um período, acompanhando até o que estava acontecendo no mundo em termos de crescimento econômico. Resultado disto, o modelo se esgotou. Não é? Aí veio a crise de 2008, de repente se incentivou o crédito de uma forma sem se preocupar com lastro, sem se preocupar com investimento público, investimento privado, sem se preocupar com competitividade, investimento em educação, inovação tecnológica. Então, todos esses dados que eu acabo de dizer, eles seriam fundamentais para o Brasil dar um passo seguinte. E esse passo não foi dado. Se acomodou no crescimento, se acomodou com a popularidade do presidente Lula e depois ganha a eleição para presidente em 2010, fazendo naquele momento da campanha em 2010 tudo o que nós vimos, ou seja, colocar dinheiro, né, para poder mostrar que o Brasil estava crescendo demais, dizendo até da marolinha. Em 2011 nós então vivemos uma ressaca, a ressaca daquilo que foi gasto de forma inadequada em 2010 sem se preocupar com a crise econômica. Agora temos a Europa, não é? Temos a China crescendo menos, e isto está reduzindo, chegando até a retração da produção industrial. A retração da produção industrial vai levar a menos emprego, menos consumo, menos impostos, e é evidente que nós vamos ver um novo ciclo aqui de dificuldade econômica. Tanto é verdade que o governo, em 2011, anunciou o crescimento econômico de 4,5% do PIB em 2012. E já pela terceira ou quarta vez estão exatamente refazendo esses cálculos e dizendo que agora nós vamos crescer 2,3%, ou seja, metade do que o governo anunciou. Então, é começar a pensar na qualidade dos investimentos, da aplicação do dinheiro público e da competitividade. E tem um dado que chama a atenção, acho que isso é importante. Em 2011, o Brasil perdeu 2 lugares naquilo que é a comparação que se dá em termos de competitividade. Quer dizer, o Brasil estava em 54º lugar, caiu para 56º lugar, sabendo que isso é investimento público, né? Então, de outro lado, nós tivemos no setor privado o crescimento do Brasil com outros países do mundo. Deputado Edinho Bess, o deputado Rubem Bueno falou da indústria. O Brasil, o povo brasileiro, fez um grande sacrifício para montar o parque industrial que o Brasil tem, que já foi considerado o melhor parque, o maior parque industrial do terceiro mundo. Esse parque industrial está reduzindo a sua participação no produto interno bruto do país. Isso é um dado conhecido, já foi divulgado até. E o que o senhor acha dessa queda da participação do parque industrial no produto interno bruto e da crise econômica de modo geral? Bom, Tarcísio, primeiro, prazer estar aqui com o colega Rubem Bueno, um dos grandes parlamentares que temos aqui desta casa, e também estar aqui participando do teu programa e parabenizar também a
TV Câmara, que vem aumentando a audiência, porque nós somos testemunha disso. Bom, a redução, a diminuição do próprio investimento e da produção na área industrial, eu começo com o sistema tributário nosso arcaico, ultrapassado, ruim, não justifica mais nós termos um sistema tributário como esse. Primeiro passo. Embaraçoso, complexo. Não, ele é complexo. Ninguém sabe o número de taxas e impostos que se paga. Ser contador, e eu sou contador de formação, exerci por 6 anos a contabilidade, é uma tarefa muito difícil, porque começa lá com o microempresário, o médio, o grande, né, se apega ao contador para ter as informações. Tem área jurídica, mas o contador é o principal nesta área. Rubem, é um sacrilégio para acompanhar isso. As mudanças, e além de ser complexo, ser ruim, gera insegurança e a carga tributária é muito alta. Isso diminui a nossa competitividade. No mundo globalizado, interligado, né, com a facilidade de comunicação, através do avanço tecnológico, não justifica nós termos um sistema tributário. Mas os governos estão sendo covardes. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer. Eu, na época, eu fui relator tentando mudar o sistema financeiro nacional. Eu fui relator-geral da reforma do sistema financeiro nacional. Mas tínhamos que trabalhar juntos com a reforma tributária. O Fernando Henrique autorizou, o Congresso acatou, autorizou, sugeriu, o Congresso acatou e tocamos o barco. Eu viajei em vários países discutindo isso. E também a reforma tributária. Não saiu o que nós queríamos, que a gente sabe que é um assunto muito sensível. Você mexe no bolso das pessoas, você mexe na rentabilidade, na competitividade de empresas, sempre há reações diversas e é natural. Mas o governo tem que ter autoridade para cobrar. Eu quero fazer essa reforma e vim discutir com o Congresso Nacional. Não faz. Fernando Henrique, no final, teve que dar uma recuada, não aguentou a pressão, mas tentou. O presidente Lula fugiu das principais reformas, como a reforma da Previdência, né? E essa, a tributária, eu fui vice-presidente dessa comissão, e a presidente Dilma não quer nem conversa. Nós temos que ter coragem de botar o dedo na ferida, naquilo que é importante. Obviamente que isso repercute na produção, né? Por exemplo, a falta de investimento na área da infraestrutura nacional tem a ver também com o parque industrial. Nós temos que investir em trilhos, nós temos que ter portos adequados, não podemos depender apenas do espaço físico de rodovias, nós não temos mais espaço para isso. Agora, para dar uma amenizada nas montadoras, né, reduziu-se novamente o IPI, isso é paliativo, isso é momentâneo, isso é mais carros na rua, né, e nós temos que nos preparar para receber o carro. Se o Rubens Bueno disser que vai na minha casa, eu convido para ele jantar ou almoçar na minha casa, vou me preparar para recebê-lo. Quer dizer, nós aqui não. Primeiro ele chega lá para dizer, eu cheguei aqui e quero almoçar. Não, então nós precisamos mudar a nossa cultura, a nossa forma de agir. Quanto à crise mundial, em 1997, nós tivemos uma comissão, e eu estava chefiando a missão, nós visitamos vários países, né? O Japão, os Estados Unidos e tantos outros. Lá no Japão estava vivendo uma crise dessa, que era a crise imobiliária. Começou lá. Por quê? As pessoas ficam inventando papéis. O crédito imobiliário. Fica inventando papéis sem lastro. Isso é de história. O americano, ele é preparado desde pequeno para ter dívida. Porque é a dívida que faz a economia crescer e aumentar. E eu disse que um dia isso vai estourar. Eu fui gerente da Caixa Econômica Federal, Rubi, e eu me lembro quando nós faríamos um financiamento para uma determinada pessoa, nós emitimos uma cédula hipotecária, financiamento habitacional. Esta cédula hipotecária, nós guardávamos no cofre, por exemplo, 15, 20 anos, porque o dinheiro estava ali disponível, o lastro, obviamente, e o devedor assinava a cédula hipotecária. Ela ficava guardada ali até a liquidação do financiamento. Quando liquidasse o financiamento, nós devolveríamos a cédula hipotecária. O que inventou os americanos com apoio de outros países? Era garantia, né? Garantia. Mas o que eles inventaram que ajudou na crise? Eu estou citando apenas um exemplo, podia citar de outros exemplos, financiamentos e todos. Eles pegaram essa cédula hipotecária, né, e trocaram no mercado. Aí o mercado entrou mais, digamos que o financiamento fosse de R$100 mil. Aí a Caixa Econômica desembolsou 100 mil.
os Estados Unidos inventaram, com esta cédula hipotecária, eles foram ao mercado e pegaram mais 100. Aí emprestaram esse 100. Aquela outra cédula hipotecária inventaram 100. De 100 mil reais, eles fizeram 1 bilhão. Mas tudo papel. Não tinha lastro. Então, tudo isso vem colaborando com a crise. Sem falar em outros financiamentos, que se eu tiver tempo aqui, para não ficar falando sozinho aqui com o Rubem, tudo isso nós temos que ter coragem. Para mim, está muito claro, está faltando autoridade dos governantes. Hoje falta autoridade das autoridades do Brasil. Deputado Rubens Bueno, o deputado Edinho Bez falou da reforma tributária, que é um mito, é um tabu. É igual a reforma política aqui na casa, no Congresso. Fala-se na necessidade, todo mundo compreende que é uma necessidade para modernizar o Brasil, mas não vem nunca. E todo mundo sabe, é notório, que não vem porque os governadores combatem a reforma tributária. Não é verdade? É verdade. Combatem a reforma tributária porque cada estado tem um interesse a defender. São Paulo, sobretudo, não quer perder nada. E São Paulo é quem ganha mais, né? De fato, o Pacto Federativo é uma exigência e é de urgência nacional. Nós temos que buscar Perfeito. uma saída, buscar um encontro para que esse Pacto Federativo venha trazer aqui o fim da guerra fiscal. A guerra fiscal beneficia esta ou aquela empresa e traz prejuízos para a política econômica nacional e o desenvolvimento dos estados brasileiros. Mas a guerra fiscal constitui uma espécie de defesa de cada estado diante do poder avassalador do estado de São Paulo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas nós temos que mudar isso. Claro. O Pacto Federativo é exatamente para isso, né? Colocar as coisas no seu devido lugar, fazer os ajustes necessários e saber a tese que nós sempre defendemos, é tratar desigualmente os desiguais, né? Para que busquemos a proximidade da igualdade, e isso é fundamental para o país regionalmente crescer como um todo. Mas o fato que chama a atenção, e o deputado Edinho Bez falava, da questão da reforma tributária, isso mexe com os estados, com interesses, mexe com todo um sistema que está aí ao longo do tempo e que o governo que cobra bastante e gasta mal, o próprio governo, ele vê dificuldade em mexer também, o governo central, o governo da União. Ele vê problema também em mexer, porque vai mexer também naquilo que a União arrecada demais. Quero um exemplo, né? O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo, e esta parafernália burocrática dele, o número pelo volume, cada dia aumenta mais. Mas o fato que chama a atenção é que o governo gasta mal. Eu estava lendo um documento recentemente em que a Norte Sul, por exemplo, está se gastando mais 400 milhões para corrigir erros do projeto da implantação da Norte Sul. Então, só para ter uma ideia, é uma estrada gasta mal. Estratégica, claro, sem dúvida. Mas mas gasta mal. Uma estrada num país continental. Você quer ver o PAC? Nós tivemos recentemente lá em Juazeiro. É a Norte-Sul e a Leste-Oeste, são as duas ferrovias estratégicas. Sem dúvida. Você quer ver um outro dado? Nós tivemos recentemente em Juazeiro do Norte, com estas obras do PAC, fomos lá ver a transposição do São Francisco. Uma obra prevista para custar 4 bilhões de reais, já para ter sido concluída há 2, 3 anos atrás, não é? Hoje a obra de 4 bilhões já está em 8 bilhões e a obra está paralisada. Ou seja, o governo gasta e gasta mal. Por isso é que cobra muito imposto no Brasil. Então, na retomada econômica do Brasil, pensar em poupança, é fundamental pensar em poupança, pensar em investimentos de qualidade, não é? Tanto o setor público quanto o privado, pensar que o Brasil tem que investir em educação. Hoje nós temos 51 universidades federais em greve. Com certeza. Em greve, porque a carreira do professor... Os professores, né? Tem professores, alunos e técnicos das universidades, todos em greve. Então, tem aí mais de 1 milhão de alunos em greve, funcionários, servidores, 51 universidades, das 59 que nós temos. Só para você ter um número. Por que esse dado? Porque hoje a carreira do professor, você chega a um ponto em que você não tem nenhum estímulo, né, para poder continuar a carreira. Então, você sai daqui de uma carreira que você gostaria de fazer e vai para a Polícia Federal, vai para o Ministério Público, vai para a magistratura, que paga muito mais, é uma carreira muito mais interessante do ponto de vista financeiro. Então, você começar a pensar num Brasil que tem que investir em educação, para que tenhamos inovação tecnológica, para que o país possa crescer e se desenvolver como um todo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo hoje exatamente o contrário. Não há investimento em educação. O PNE discutido na Câmara, recentemente aprovado, é para chegar a 7,5% do PIB lá no final da década.
né? Aumentou um pouco, 0,3 em 8 anos do governo Lula, para 4,6, agora com a Dilma até que aumentou em 2011 para 4,9, também 0,3. Esses números mostram que o Brasil está muito aquém daquilo que seria razoável aplicar 10% do PIB em educação no Brasil. Na verdade, tem sido muito vagarosa essa elevação dos gastos com educação no Brasil. Não é verdade, deputado Edinho Bezos? É tão simples, né? Se quiser copiar, se não tem criatividade, copia-se. É só analisar a China. Nem vou muito longe, nós podemos voltar 40, 30 anos, né? E o que a China fez? Chegou à conclusão que a prioridade é educação. Me lembro que o Luiz Henrique da Silveira, que viajou hoje com ele, coincidentemente, ele, numa das viagens que ele fez, eu na época ainda não era deputado, eu era deputado estadual da China, e eles contaram a história da necessidade de ter energia. O pessoal construiu uma grande barragem lá, hidrelétrica. E o chinês chegou à seguinte conclusão: não vamos investir dinheiro chinês aqui. Vamos privatizar essa barragem, que vai gerar energia. É uma grande barragem. E privatizaram. Quem ganhou foi os americanos. E no debate lá, um colega nosso aqui, na época, questionou por que a China deixou o americano, né, privatizar e ganhar dinheiro. A resposta foi a seguinte: o dinheiro que nós íamos aplicar na barragem, nós aplicamos em educação. O lucro da China é muito maior, né, comparando com a mudança cultural, enfim, tudo desde criança, já com o computadorzinho da época, os primeiros, nas carteiras de cada aluno, o lucro foi muito maior do que o lucro dos americanos com a barragem. Então, no Brasil é o seguinte: eu não vi ninguém se manifestar contra a educação, nunca vi. Agora, quantos que fazem pela educação? Quais os governos que investem na educação? E começa pelo governo federal. Agora mesmo o Brasil está gastando os prefeitos. Uma fortuna em 2 usinas no Rio Madeira, que equivalem à usina de Itaipu, Jirau e Santo Antônio. Perfeito. São do tamanho de Itaipu. É uma fortuna, são bilhões e bilhões de dólares. Isso não é verdade? E porque não é possível que os experts da área de educação não saibam disso e não tragam para o governo, tanto municipal, estadual, principalmente aqui o governo central, não tragam a solução para isso. Agora, os governos são governos faz de conta. Vai levando melhor educação, eles inventam uma cartilha aqui, dão uma inovada ali, inventam o Enem e tal, mas não é consistente, não tem uma visão macro, visão maior da educação. Não adianta. Quando a gente fala em saúde, por exemplo, eu falo muito nas minhas palestras, claro que a saúde é importante, né? A coisa mais cara da vida é a vida, né? Então, a saúde é importante. A prevenção é mais importante para evitar. Agora, se todos tiverem uma educação melhor, ficarão menos doentes, porque saberão como se comportar, ler uma bula ou acompanhar, enfim. Então, a educação realmente é a base de tudo. Infelizmente, os governos não têm coragem. E olha, isso é lá no município, com rara exceção, são também nos governos estaduais. Não se justifica colocar um político não sendo da área para ser ministro da educação, para ser ministro da educação lá no município e no estado. O que a gente tem visto por aí, pessoas que não têm nada a ver com a educação viram secretário de Estado. Então as coisas são erradas, entendeu? Nós temos que mudar um pouco e ter coragem de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho dito que, partidariamente, nós que somos políticos, tem maneira, forma de se valorizar e contar com a colaboração dos companheiros. Mas não coloque ele no lugar errado, porque é ruim também para ele. Agora, voltando ao nosso tema, o senhor acha que o governo está agindo corretamente diante da crise econômica, quando mobiliza, por exemplo, esses 20 bilhões de reais através do BNDES para emprestar, abrindo uma linha de crédito para emprestar com juros menores? Olha, é uma forma, né? Só que se você comparar esse número de 20 bilhões para 26 estados e o Distrito Federal, você vai ver que no ano passado o BNDES deu 28 bilhões de subsídio, dinheiro público, dinheiro do imposto do povo brasileiro.
E se agora dá 20 bilhões para emprestar a uns juros módicos para os estados investirem, é salutar, é razoável. Mas é muito menos daquilo que eles deram de graça No ano passado. para os grandes negócios do Brasil. Grandes negócios da JBS, não é? Que de repente quase que compra a Delta numa grande transação, trazendo figuras de proa do governo. Não é? E negócio que está hoje um escândalo, né? Escândalo nacional. Quer dizer, Escândalo do Cachoeira, né? Pronto. Então, Que é hoje motivo de uma comissão parlamentar de inquérito. que eu faço parte como titular, e nós estamos lá com um trabalho muito grande, aprofundando essa investigação para cumprir o papel do parlamento, que às vezes não se cumpre porque a maioria do governo vai lá e vota contra a investigação. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Mas trazer isso, 10 bilhões para a JBS, você pega a questão do Banco Pan-Americano, 5 bilhões, o Banco Votorantim, 5 bilhões, e vai pegando os números. Ao buscar esses números, você vai ver que ao lado dele tem grandes negócios, sem falar nessa maluquice que é o trem-bala. O trem-bala é interessante, é nova tecnologia, é importante, mas não é prioridade para o Brasil. Você e é muito caro, 50 bilhões. 50 bilhões de reais numa obra que não é prioritária para o Brasil, vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Né? Nós temos que ter obras muito mais importantes, a educação, saneamento básico. Não é? E a infraestrutura do mobilidade urbana, a mobilidade urbana, que é o caos. As estradas, tudo. O caos, as estradas. Então, nós estamos vivendo hoje... Portos, aeroportos. Nós estamos vivendo hoje uma situação que vai se agravando a cada dia, e qualquer obra desta magnitude leva muitos anos para serem planejadas, para serem executadas, para entrar, de fato, em funcionamento. Então, tudo isso tem que ser pensado. O Brasil não pode mais ficar improvisando sempre. O Brasil tem que planejar ao longo do tempo, olhar de curto, médio e longo prazo e ter planejamento de gestão pública de qualidade. É o que falta ao Brasil. Nosso tempo está praticamente esgotado. O deputado Edinho Bess quer dizer alguma coisa? Eu gostaria de dizer o seguinte, complementando o meu colega Rubem Bueno, nós temos um problema muito sério. Quando fala-se o BNDES vai liberar 20 bilhões, 30 bilhões, desde quando nós escutamos isso, o problema é a burocracia. Vai no empresário lá. Nós temos empresário que está há 2 anos tramitando e não consegue fazer com que os recursos sejam liberados. Nós temos que ter... É outra falta de coragem do governo, falta de autoridade. Nós temos que simplificar, parar com essa desconfiança. E quanto mais burocracia, mais irregularidade. Comprovadamente isso. Entendeu? Então, falta no Brasil praticidade, prática. É muito no oba-oba, no papel, conversa e muita exigência desnecessária, entendeu? O que, por exemplo, quando muitas pessoas cobram de nós, Bera, e a fiscalização lá em Brasília? Bom, primeiro, o meu papel principal não é fiscalizar. Nem temos muitos, se analisar com todos os deputados e senadores, nem todos estão aqui preparados, capacitados ou conhecem do tema de fiscalização, de lá ir atrás de extrato, de acompanhar a obra e tal. Isso é papel dos tribunais de contas, dos estados e da União e nos subsidiar. Dizer que a regularidade está aqui. Nós temos que ter coragem de cobrar mais ação por parte dos tribunais, do Poder Judiciário. Nós temos que fazer esse Poder Judiciário andar, funcionar. Não é possível. Esse caso do mensalão é uma barbaridade. Eu tenho vergonha de tratar desse assunto. Quando fica lá, e quantos palpiteiros aí dizendo como é que deve fazer o Poder Judiciário, vamos parar com isso. É uma independência. Eu lamento o tempo ter esgotado aqui, mas parabenizo aí pelo tema e esperamos voltar, né? Claro. Falar sobre isso. É um prazer estar aqui contigo, principalmente com meu colega, repito, um grande deputado que nós temos aqui na nossa casa. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a presença dos deputados Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.